Não duvide, nunca duvide do que Deus é capaz de fazer por você. Nunca duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Nunca duvide do que Deus tem o poder de realizar por você. A Bíblia diz que, Augusto, Jesus tinha sido crucificado. Os discípulos retornaram, sentimento de medo, pavor, porque parou-se tudo, parou o milagre. Não tinha mais as revelações, a multidão não estava mais presente. Era um tempo de sofrimento, era um tempo de recessão, era um tempo de crise. Mas essa crise não era uma crise financeira, era uma crise da fé. Eu acho que a pior crise que um homem de Deus pode ter na tua vida é quando a tua fé é atingida. Porque tudo é procedente da fé. Tudo que aconteceu na caminhada deles foi através da fé. E Jesus ensinou isso. Olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás esse monte para transportar para o meio dos mares, ele vai te obedecer, tá? Milagres aconteceram e Jesus dizia sempre no final daqueles que recebiam um milagre: vai, a tua fé te salvou, vai, seja feita conforme a tua fé. Mas aqui há uma crise de fé aqui. O versículo 3 já trata que Pedro, nesse exato momento, ele está numa crise muito grande com a tua fé, porque ele resolve pescar. E tudo que ele ouviu a primeira vez em Mateus capítulo 4, versículo 21 adiante, que Jesus falou para ele: a partir de hoje, tu serás pescador de homens. Jesus tirou ele da pesca. Jesus tirou ele da vida que ele tinha outrora. Jesus lhe fez uma promessa: você vai ser pescador de homens. E nunca mais, em nenhum momento que ele estava com Cristo, Pedro recorreu ao barco, recorreu à rede. Quando não, foi debaixo de uma palavra do Senhor Jesus e foi com o anzol. Vai lá, pega o anzol e vai pescar. E quando ele pega o anzol, ele pega um peixe, e na boca do peixe tinha uma moeda. Era um tributo. Jesus falou: dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Foi a única vez. Das outras vezes ele nunca mais teve aquela vida ociosa, aquela vida do passado. E quando ele andou com Jesus, ele experimentou, ele vivenciou na sua vida o extraordinário. Até ele mesmo, ele andou por cima das águas, ele viu a transfiguração, ele viu Jesus acalmar a tempestade, muita coisa aconteceu. Mas aqui, a fé de todos, no versículo 2, de todos, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, todos os discípulos aqui estavam tomados de uma crise de fé. Eles estavam naquele momento com a sua fé lá embaixo. E quando nós estamos com a fé abatida, recorremos àquilo que deu certo, recorremos àquilo que nós estamos acostumados a fazer e fazemos com excelência. Quer saber? Vou voltar ao que eu fazia antes. Quer saber? Vou fazer aquilo que eu fazia. A gente sempre tem uma fuga. Nós sempre temos um lugar para ir quando as coisas desmoronam. Quando as coisas não dão certo, a gente sempre tem um lugar. Sempre temos uma direção. Adão, quando pecou, qual foi a direção dele? Se esconder de Deus. O que ele pegou? Ele pegou folhas e se tampou. Quando nós saímos da direção, sempre temos um lugar para ir, que é a nossa zona de conforto. Ele estava lá. E a zona de conforto dele, a estabilidade dele, era o barco. O barco, até Jesus chegar na vida dele, era a identidade dele, era como ele enxergava a vida, era como ele entendia que era a sua vida. E ele voltou ao barco, e ele foi para pescar. Ele foi pescar à noite, todo mundo foi com ele. Sabe qual é o desafio disso aqui? É que tem muita gente, irmãos, tem muita gente que se apoia em você. Tem muita gente que tem você como referência. Tem muita gente que vai porque você está indo. Se você for, as pessoas vão.
Se você ficar, as pessoas ficam. Se você parar, as pessoas param. Eu estou falando aqui para alguém nesta tarde que são referência dentro da tua casa, referência para a tua família. Eu estou falando para alguém aqui, sabe, que tem a responsabilidade de manter a estabilidade, não apenas financeira, emocional, mas espiritual. E naquele momento, quando Pedro, porque a decisão foi de Pedro, vamos pescar, todo mundo foi com ele. Eu tenho um recado para te entregar aqui. Vigie com as suas decisões, para que outras pessoas não sofram por consequência da sua atitude. Vigie com aquilo que você acha que por um momento foi a melhor escolha para você, porque você sabe, você conhece. Mas eu te digo, meu irmão, que tudo é uma estação, tudo é um tempo de Deus na minha e na tua vida. Não é porque deu certo ontem que vai dar certo a vida inteira. Tem coisa que Deus manteve de pé. Rapaz, eu recebi um recado de Deus aqui, eu vou entregar. Eu recebi um recado de Deus aqui, eu vou entregar. Para você entender isso aqui, Jonas, ele estava indignado porque Deus não destruiu a cidade. Aí, Deus colocou Jonas debaixo de um pé de aboboreira, uma árvore. E ele estava ali satisfeito, porque aquela árvore estava dando sombra para Jonas. Era apenas um tempo. Mas depois Deus permitiu com que uma espécie de bicho, de inseto, comesse e tirasse aquela sombra de Jonas. Ele se indignou. Aí Deus falou para ele assim: ei, você está entendendo que eu sou Deus que coloco, mas também tiro? Eu sou Deus que tem tudo na hora certa, no momento certo. Elias, ele para debaixo de um pé de zimbro. E diante do pé de zimbro, irmão, o pé de zimbro, escuta isso aqui, eu estudei um pouco sobre o pé de zimbro, eu não vou poder entrar aqui agora. O pé de zimbro é um tipo de arbusto resistente e adaptável a todo tipo de geografia. Ele cresce no deserto, ele cresce nas montanhas, ele cresce no lugar frio, ele cresce no lugar que é muito tropical. O pé de zimbro é resistente. E no lugar de resistência, Elias está pedindo o quê? A morte. O lugar que ele era para ele poder pegar e entender: rapaz, se Deus mantém o pé de zimbro, por que eu vou morrer agora? Tem coisa que Deus te coloca só para te dar um exemplo, só para te mostrar que não é do jeito que você pensa, não é do jeito que funciona. Por quê, pastor? Porque quando ele entra no barco, a expectativa dele estava no barco. Vou voltar para o barco, porque no barco sempre Deus me deu a provisão, no barco sempre eu tive resultado, no barco sempre as coisas aconteceram. Mas eu te digo uma coisa: quando Deus disse para ele: a partir de hoje você não será mais pescador, Deus está dizendo assim: o barco nunca mais vai te sustentar. Deus está dizendo assim: o tempo que você viveu aí acabou, agora você tem um novo tempo na tua vida. Pede isso aqui para quem está entendendo o que Deus... Eu estou liberando aqui, eu vou dizer, eu estou liberando aqui para quem não está entendendo que Deus está fazendo uma transformação na tua vida. Eu estou liberando aqui para quem está dizendo assim: o que está acontecendo? Aonde está o erro? O que está acontecendo? Deus está dizendo: eu estou transformando, eu estou fazendo uma mudança na tua vida, e você não está entendendo. Você acha que é macumba, você acha que é investida do diabo, mas eu te digo que não. Eu te digo para você que é algo maior e mais extraordinário que Deus está preparando na tua vida. Ele vai para o barco, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede. Ele sabia exatamente, irmão, aonde era o que o peixe ficava, que tipo de peixe. Só que tinha uma ordem, irmão, espiritual. Tinha. Nenhum cardume, nenhum peixe estava na direção daquela rede. E foi dando a hora, foi dando a hora, foi dando a hora de manhã. Ele está voltando, está vindo frustrado, está vindo cabisbaixo. Por que ele não deu certo? Já se fez essa pergunta?
Eu já. Jesus, por que não funcionou? Quando alguém começa a falar alguma coisa para mim, eu falo assim, para. O que está acontecendo? Não fico olhando o resultado não, olha o caminho todo. Vai lá atrás. Às vezes a gente fica muito olhando o resultado, mas tem hora que você vai ter que fazer o caminho de volta, olhar para trás e perceber, opa, para ver o que está acontecendo. Porque, irmão, de manhã, quando eles estavam voltando, Jesus na praia grita: tem de alguma coisa de comer? Dentro do barco a resposta: não. Tem gente esperando em você uma vitória. Tem gente esperando o resultado através da sua vida, irmão. Tem gente que está olhando para você e quer enxergar algum resultado, algum testemunho, algum milagre, alguma mudança. E ele está voltando dizendo: não aconteceu nada. Você não pode voltar aqui do mesmo jeito, irmão. Eu vou repetir: você não pode voltar dessa consagração do mesmo jeito. Tem gente que está olhando para você dizendo: o que aconteceu? Você foi buscar. O que aconteceu? Você entrou no mar, você mergulhou em águas profundas. O que você tem? Eles disseram: nós não temos nada. Aleluia. E na oração eu disse isso para Deus. E o Espírito Santo falou para mim: eu estou te dando uma direção. A resposta foi: nós não temos. A contra-resposta foi o seguinte: lança à direita do barco. Essa tarde Deus está te dando uma direção. Levanta a mão para cima, porque eu vou profetizar isso aqui. Deus está dizendo para você aonde está o lugar. Deus está te apontando aonde está o milagre. Deus está te apontando aonde está a prosperidade. Deus está apontando aonde está a libertação. Deus está apontando aonde está o começo de tudo. Deus está apontando aonde você precisa empregar a tua força. Deus está apontando aonde você precisa focar. Deus está apontando aonde você precisa se aplicar. Eu vou dizer, recebe isso. Eles estavam voltando dizendo: eu não apanhei nada e eu não sei o que fazer. Mas naquela tarde, naquele dia de manhã, Jesus deu a direção. Recebe isso da parte de Deus. Você vai sair daqui sabendo o que você precisa focar. Você vai sair daqui sabendo o que você precisa fazer. Quem recebe essa profecia vai dando glória. Aleluia. Ele está dizendo: ei, está na direita, não está atrás, não está na frente, está na direita. Aleluia. Te prepara para receber a direção certa, o foco certo. Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer? Empregar a tua força. Desanima agora não, meu irmão. Uma baixa guarda agora não. Você não vai chegar em casa frustrado não. Você não vai chegar batido em casa não. A vergonha não vai te acompanhar mais. A tribulação não vai te acompanhar mais. Te prepara. Para quê? Pega a tua rede. Pega, pastor, eu estou com a minha mão toda cansada. Pastor, pega a tua rede e joga à direita. Pode jogar à direita. Pode jogar à direita. Deus está usando a minha boca para te dizer nessa tarde que tem um resultado na tua direção. Tem uma vitória na tua direção. Quem recebe aqui, tem uma vitória na tua direção nesta tarde. Ele está aparelhando tudo, irmão. Ele está aparelhando tudo. Ele está aparelhando a tua necessidade. Ele está aparelhando a tua dificuldade ao resultado.
E quando eles lançaram e pegaram, alguém gritou dizendo: é o Senhor. O que está acontecendo aí, eu tenho certeza que é Deus. Eu vou repetir, o que está acontecendo, eu tenho certeza que é Deus. Irmãos, na sexta-feira, no sábado,